Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas religiosas, também as pessoas que nos acompanham de suas casas, vamos caminhando com a igreja nesse tempo quaresmal, hoje já o segundo domingo do tempo da quaresma. A primeira leitura hoje proposta pela igreja para a nossa reflexão, uma carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, em que o apóstolo São Paulo, de modo especial para esse tempo quaresmal, nos dá um conselho, um recado, muito importante. Deus nosso Senhor chamou e chama todos nós para um caminho de santidade. E anuncia para nós uma verdade de fé. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Lembra-nos, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo, de que nós fomos instruídos nas verdades de fé. Já conhecemos aquilo que Deus quer e espera de nós e exige de nós. E agora nós devemos, com a nossa vontade livre, colocarmos em prática em nossas vidas. Fugirmos do mal, não entregarmos o nosso corpo à impureza, à desonestidade, à fornicação, porque Deus não quer a imundície do pecado na nossa vida, mas Deus quer a santidade, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu gostaria, prezados irmãos e irmãs, de destacar que ao falarmos da santidade, nós contemplamos os santos na glória dos altares, conhecemos na vida de alguns santos que fizeram em muitas ocasiões muitos milagres. Conhecemos muitos santos que tiveram muitas coisas sobrenaturais na sua vida, muitos dons que Deus concedeu para eles, dons que eles distribuíam também para o próximo. Nós louvamos e bendizemos a Deus pelas maravilhas que Deus realizou e realiza nos seus santos. Mas eu gostaria de hoje destacar para a nossa reflexão e um convite para nós olharmos a santidade como algo mais palpável, acessível para todos nós. Essa verdade de fé, nós devemos guardar e levar como ponto da nossa reflexão durante essa semana. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a conclusão de modo muito prático que nós devemos tirar para a nossa vida. A vontade de Deus é que eu me santifique. Deus é fiel. Deus prometeu, Deus cumpre a sua palavra. Então eu tenho a certeza que da parte de Deus não faltará nada para a minha santificação. Mas uma resolução de modo muito prático. É importante que a gente tome a resolução. Eu quero ser santo, vou fazer da minha vida um caminho de santidade. Vou buscar viver a santidade. Ótimo propósito ideal. Mas isso colocado de modo muito prático no seu dia a dia. Diante de Deus, que conhece com mais clareza do que nós as minúcias da nossa vida. Como eu posso fazer da minha vida um caminho de santidade? Cada um, nesse momento, faça a sua reflexão e pense na sua casa, na sua família. Como eu posso fazer da minha vida familiar, da minha convivência familiar com essas pessoas de carne e osso que eu conheço, que convivem conosco? Como eu posso fazer da minha casa, como ela é, um caminho de santidade? Daquilo que depende de mim, como eu posso influenciar, modificar, transformar a minha casa, transformar ou melhorar o ambiente da minha casa, daquilo que talvez seja um obstáculo à santidade? Como eu posso fazer da minha família um caminho de santidade? Um segundo momento, um segundo local que eu gostaria de fazer com que todos levassem o seu pensamento nesse momento, ao seu local de trabalho. Seja se você trabalha na sua casa, ou se você trabalha fora, se você é patrão, se é empregado público, ou qualquer que seja a sua atividade, sendo uma atividade honesta, que você leve nesse momento o seu pensamento. As pessoas com que você tem que conviver nesse seu trabalho real, que você tem, que você vai retornar para ele amanhã, na segunda-feira. Como que eu posso fazer do meu trabalho um caminho de santidade?
Como que eu posso influenciar naquilo que depende de mim, naquilo que depende de cada um de nós, no meu local de trabalho, para fazer do meu trabalho um caminho de santidade. Devemos sempre tomar propósitos muito práticos, pegarmos os princípios e fazermos a aplicação à nossa vida. E aí nós vamos chegar a conclusões práticas daquilo que, no que depende de nós, que nós podemos modificar. As circunstâncias que nós podemos modificar. Deus quer a nossa santificação. Mas aquilo que depende do nosso esforço pessoal, Deus ilumina a nossa inteligência, fortalece a nossa vontade, mas Deus exige que a gente faça. E essa reflexão para todos nós, eu como sacerdote preciso fazer essa reflexão do cumprimento do meu dever, no cuidado na paróquia que está na minha responsabilidade, no meu compromisso de cada dia, como eu posso fazer de tudo isso um caminho para a minha santidade. As religiosas, aqui presentes, também fazer essa reflexão. É um caminho de santidade de modo geral, mas como fazer do meu dia a dia, dos meus ofícios, das obrigações, das circunstâncias, das pessoas com quem nós temos que conviver no dia a dia da vida religiosa, um caminho real, verdadeiro de santidade. E assim, prezados irmãos e irmãs, nós fazemos a aplicação à nossa vida. E nós podemos pensar como os apóstolos que hoje foram conduzidos ao alto do Monte Tabor, 3 dos apóstolos escolhidos por Jesus, São Pedro, São Tiago e São João. E naquele momento, Jesus deixou transparecer diante dos apóstolos alguns reflexos da sua divindade. E os apóstolos ficaram tão extasiados com aquela visão, em êxtase propriamente. E São Pedro, sempre pronto nas suas palavras, expressou: Senhor, como é bom nós estarmos aqui. A maravilha naquele momento de contemplar apenas alguns reflexos da divindade de Jesus, como o Evangelho nos diz, o seu rosto brilhante como o sol, as suas vestes resplandecentes como a neve, e ficaram em êxtase diante daquela visão. Prezados irmãos, nós somos tão limitados que nos satisfazemos até com muito pouco. E a promessa de Deus é muito mais do que aquele momento daquela visão, de alguns reflexos da divindade. Aquilo que a humanidade de nosso Senhor velava, escondia constantemente a sua divindade, que era expressa pelas suas palavras, pelos seus milagres, mas velava, ou seja, a sua divindade. E naquele momento Jesus deixou transparecer alguns reflexos da sua divindade. E os apóstolos se satisfizeram com aquele pouco, mas com aquela visão que tiveram de nosso Senhor. Mas tudo é no tempo de Deus. Ainda não era o momento de viverem eternamente na contemplação de Deus. E algo que nós repetimos muitas vezes, esperarmos o tempo de Deus. Eles tiveram aquele momento de consolação daquela visão, e que era algo importante para eles, porque depois eles são os 3 apóstolos que vão estar mais perto de nosso Senhor, na sua agonia, na sua paixão e na sua morte, e que quando virem a humanidade de nosso Senhor completamente desfigurada, vão precisar lembrar-se desse momento, esse Jesus que é Deus. Naquele momento não viam sinais da divindade, Jesus pregado na cruz, completamente desfigurado, abandonado, ultrajado. Muitos que receberam foram miraculados por Jesus, levados pelas autoridades, agora condenavam nosso Senhor. E naquele momento Jesus, confundido com ladrões, não apresentava como que sinal da divindade. Mas aqueles 3 apóstolos de modo especial tinham gravado em seus corações: nós vimos Jesus como Deus. E nós fazemos a aplicação, eu gosto sempre da aplicação muito prática à nossa vida. Nós somos convidados todos os domingos pela igreja a virmos ao templo sagrado. E aqui nós temos um encontro com nosso Senhor. Com nosso Senhor no Calvário, com esse Jesus, Deus presente na hóstia consagrada, que se transfigura no nosso coração, que se mostra a nós como Deus, que fortalece a cada um de nós. E se nós somos católicos, se nós temos fé, é a razão de nós estarmos aqui, tenho certeza que no coração de todos nós tem esse mesmo sentimento, essa mesma conclusão. Como é bom nós estarmos aqui. Quando nós ouvimos falar da santidade, é como nós nos sentimos felizes e nos sentimos tranquilos, como nós nos sentimos protegidos, amparados por Deus.
como aqui nós nos sentimos mais confiantes da nossa salvação. Mas é importante nós vivermos esse momento, prezados irmãos. Por isso que a nossa participação na Santa Missa não pode ser meramente passiva como assistentes, mas estarmos presentes, unidos com a nossa fé, participarmos das orações, dos cantos, para nós nos unirmos de fato ao nosso Senhor, trazermos diante de nosso Senhor as nossas intenções, abrirmos o nosso coração para nos unirmos ao sacrifício. É o sacrifício de nosso Senhor, é o sacrifício da igreja e é o nosso sacrifício, como assim o Padre reza na Santa Missa: orai, irmãos, para que o meu e para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. E a conclusão que nós tiramos nesse momento: como é bom nós estarmos aqui. Como é bom nós ouvirmos o anúncio da palavra de Deus, sermos alimentados pela palavra de Deus, e mais ainda, quando nós nos alimentamos do corpo de Cristo na Santíssima Eucaristia. E é importante nós vivermos esse momento, porque nós vamos depois descer as escadas, voltarmos para as nossas casas, enfrentarmos as nossas dificuldades de cada dia, e nós precisamos nos lembrar, quando pesar sobre nós a cruz, quando Deus permitir na nossa vida uma tentação, quando aparecer alguma circunstância, um convite para o mal, um convite para o pecado, nós precisamos ter guardado em nossos corações esse momento. Na Santa Missa de domingo, eu recebi da igreja essa garantia: Deus quer a minha santificação. E nesse momento da tentação, eu tenho certeza, de fé, que Deus vai me conceder a graça, de que Deus vai me sustentar nesse momento, e daquilo que depende de mim eu preciso resistir ao mal, eu preciso resistir à tentação. E no próximo domingo vou retornar, como que reabastecer as minhas forças. E isso também, e por isso que é tão importante nós renovarmos o convite durante esse tempo quaresmal, na nossa visita ao Santíssimo Sacramento, também a Santa Missa durante a semana, buscarmos o sacramento da confissão, mais vezes a Sagrada Comunhão, para nós sempre sermos alimentados por nosso Senhor e cada vez mais fortes, mais decididos num caminho de santidade. Portanto, prezados irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, que ela caminhe conosco nesse tempo quaresmal. E o grande companheiro da nossa viagem nesse ano, da nossa peregrinação, rumo à salvação eterna, que é o grande São José, que o Papa colocou como um peregrino para caminhar conosco, para que alcance de Deus para nós as graças que nós precisamos para nós buscarmos a nossa santificação. Deus escolheu São José, concedeu a ele muitas graças, mas também ele teve que cumprir com o seu esforço, com a sua vontade livre, a vontade de Deus. Recebeu ordens que custaram para ele muito sacrifício. Toma Maria com o menino e foge para o Egito. Protege essa criança, é sua responsabilidade. Não vai faltar a força do alto, mas aquilo que depende de você é sua responsabilidade, é sua missão. Esse é o convite que a igreja hoje faz a cada um de nós. A vontade de Deus é a vossa santificação, mas daquilo que depende do esforço de cada um, sejamos decididos na prática do bem, para que um dia recebamos a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos renovarmos a nossa fé católica.